Boa tarde a todos e todas, seu amigo Dom Elias, arcebispo da província brasileira de Confissão Anglicana. Estou aqui, nesse instante, aqui no parque, na Serra da Mendanha. Vim aqui fazer uma supervisão de uma equipe nossa que está treinando aqui. E estou aproveitando esse ambiente, esse momento para gravar esse vídeo para os nossos irmãos da nossa Mundigna CFIP, aqui dos artigos, que vai do artigo 17 ao artigo 23, e nós vamos estar aqui comentando esses artigos com nossos irmãos e irmãs. Eu não posso deixar de dizer que é uma alegria muito grande para mim, através desse canal, estar podendo trazer os esclarecimentos acerca da CFIP, da Convenção Eclesiástica Filhos da Promessa, que é a mantenedora de vários projetos, inclusive do Grupamento de Bombeiro Civil Voluntário, que é um projeto que a gente desenvolve em parceria com as igrejas e associações e instituições que têm o mesmo fim. Bom, vamos nós aqui. Primeiro eu vou falar aqui do artigo 18, admissão e transferência de ministros. Admissão no rol de ministros, bispos, pastores, evangelistas, dar-se-á a ministros evangélicos sem distinção de denominação, raça, cor, sexo ou nacionalidade. A questão é saber que a CFIP ela é uma convenção eclesiástica que congrega ministros evangélicos. Eu sou de confissão católica. A gente tem intercomunhão porque católico na essência todos somos, mas a nossa classe de trabalho que a gente prioriza mesmo trabalhar são os ministros evangélicos. Então, camarada é evangélico, é anglo-protestante, amém. Ele é evangélico de uma denominação de restauração, amém. Não tem distinção quanto a isso, desde que se seja evangélico. No outro vídeo eu vou estar explicando a nossa confissão de fé e crença, e aí vocês vão poder entender melhor por que dessa distinção entre evangélicos e não evangélicos. Mas basta saber que esse CFIP é para evangélicos. Quando aceitarem voluntariamente o disposto no estatuto e regimentos, a gente tem um estatuto interno para ministros, ou em outras definições, regimento interno. Então todo ministro tem acesso a esse regimento, e a gente segue o padrão do que está escrito ali. Aceitou, amém. Eu estou discordando de outro ponto. Então, beleza. Somos irmãos, temos pais, mas cada um segue seu caminho. Portar carta de transferência de outra instituição evangélica reconhecida. O que é um evangélico reconhecido? É aquele que tem a mesma confissão de fé e crença que nós. Aí a gente se reconhece. Tá bom? E passarem por avaliação do Conselho Ministerial, tais como exame de conduta ministerial, provas de conhecimentos teológicos e de ministério pastoral, entre os critérios estabelecidos. O camarada tem que saber alguma coisa. O camarada é pastor. Pastor tem que saber fazer o que, basicamente? Tem que saber pregar, tem que saber cantar os cânticos congregacionais. Tem coisinhas que são básicas para que um líder saiba fazer. O cara é pastor, não sabe celebrar a ceia, fica difícil. Então, não é nada de outro mundo que a gente cobra. A gente cobra o critério básico que todos têm que saber. Todo pastor tem que saber conduzir uma liturgia de um culto. Seja ele de qual culto for, um culto solene, um culto em ação de graças, um culto jovem, um culto público. Então a igreja é composta de liturgias. E o pastor, o bispo, ele tem que conhecer bem essas liturgias.
Senão ele não é o que está dizendo. Desligamento. Desligamento se dá por carta de transferência para outra organização religiosa. Por exemplo, o camarada está com a gente, ele pode querer sair para ir congregar na Batista. Amém. Vai congregar na Batista. Fechou. Lembrando que pode ter Batista na Cefip também. Igreja vinculada. Mas a nível de instituição, até recolocando aqui, o camarada está com a gente e ele quer ir para uma outra convenção. Por exemplo, para Comem. Então ele vai pedir a transferência dele da Cefip para Comem e ele vai ser da Comem. Porque lá ele se adequa melhor, a Comem assiste ele melhor numa situação ou outra. Eu citei Comem porque Comem é um nome comum. Convenção de Ministros Evangélicos Mundial, mas tem outras instituições aí também e todas são, desde que devidamente registradas, do mesmo naipe, tá? Organização religiosa, você escolhe uma que você se adequa melhor. Eu me adequo melhor a essa. Mas dentro de um organograma jurídico, elas todas têm a mesma atividade fim, tá? Que é um órgão de defesa da classe de ministros de confissão religiosa. E aí se distingue a confissão. Confissão X, confissão Y, confissão Z. E aí tem os católicos independentes, católicos ortodoxos, protestantes, evangélicos, e assim vai se difundindo esse universo religioso dentro do que a gente conhece. Por falecimento, morreu automaticamente, foi desligado. Ou por solicitação do próprio interessado. De repente a pessoa chega e diz assim: eu não tenho mais desejo de permanecer na instituição. Maravilha. Aqui a gente não coloca aliança em ninguém. Em algema, em ninguém. A gente coloca aliança. Aliança a gente tem. É a nossa aliança espiritual. O camarada fica ou não. Isso aí é a intenção dele. Decide sair, ele solicita o desligamento e automaticamente não faz mais parte da instituição. Critério pessoal meu é não excluir, eu não excluo ninguém. Então, a Cefip não tem excluídos. Chega alguém e fala: eu fui excluído da convenção. Conversa fiado, não foi não. Ou parou de contribuir, ou então já não tem mais a igreja que tinha, porque tem muito ministro que fecha a igreja, e aí tem que ficar procurando um culpado para o fracasso do ministério. E aí a culpa é da convenção, a culpa é de todo mundo, inclusive do diabo, não dele, mas são outro critério, tá? A vinculação nossa com os nossos ministros é através de indicação de outros ministros. Eu não tenho por hábito botar aquelas propagandas: venha para a Cefip, faça parte da Cefip conosco. Não. Como é que funciona a filiação da Cefip? É por indicação. Tem um pastor, um bispo, e ele traz um amigo, traz outro amigo, traz outro amigo. E assim a gente vai automaticamente estabelecendo a nossa comunhão. Tá? Eu não vou na porta de ninguém oferecer ordenação. Não faço isso. Como também... o cara é diácono lá na outra instituição, vem para cá e vai ser pastor. Não vai. Não é assim que funciona. É por indicação. Normalmente é um ministro que tem sua igreja e que precisa de uma ajuda, que é uma atuação da Cefip. E aí automaticamente a gente filia esse ministro e ele passa a fazer parte da nossa comunhão. É assim que a gente funciona, tá bom? Só para título de esclarecimento. E aí, se não ficar claro no canal, você pode entrar em contato comigo e eu vou estar dando melhores e maiores esclarecimentos, tá bom? O artigo 20 diz o seguinte: os associados da Cefip que estiverem sob suspensão ou processo disciplinar não serão reconhecidos ou não serão concedidos, melhor dizendo, carta de transferência. O que acontece? O camarada é disciplinado lá na igreja dele. Ele é evangelista, ele é missionário, ele é um pastor auxiliar, um bispo auxiliar. E a igreja tem o critério de exclusão.
Seguindo o critério de exclusão da igreja, automaticamente esse ministro fica fora da comunhão, ou seja, ele fica com as atividades suspensas e ele fica também suspenso de participar da ceia do Senhor na sua igreja. Aí ele fica com raiva, vem na convenção e fala com o presidente da convenção que ele precisa da carta dele, que ele está saindo da igreja. Não funciona desse jeito, tá? O vínculo que eu tenho com os ministros filiados às igrejas é através do pastor presidente. Então, solicitação de carta é o pastor presidente que faz, solicitação de credenciamento é o pastor presidente que faz, descredenciamento é o pastor presidente que solicita, tá bom? Então, eu não vou tratar com o ministro em si, ele é filiado à convenção, ele tem direito a participar dos cursos, das atividades, mas o vínculo eclesiástico dele automaticamente é com a igreja. Então, o pastor presidente é que é o responsável pela igreja onde ele congrega. Então, ele se reporta ao pastor presidente e automaticamente o pastor presidente se reporta à convenção. Só para que fique claro isso. Todo ministro tem direito de ter o estatuto, conhecer o estatuto, saber como funciona. Se ele tiver alguma denúncia a fazer, tem um processo disciplinar que ele vai fazer essa denúncia, a CEFIP. Agora, ele não tem a prerrogativa de chegar e falar, eu quero minha carta, eu vou pedir na convenção. Ele quer a carta, ele vai solicitar na igreja. O presidente da igreja vai solicitar na convenção. E a carta, assim, a nível de instituição, ela vai direto para a instituição. Eu não tenho por hábito de entregar a carta na mão de membros da minha igreja ou na mão de ministro convencionado. Não, a carta eu faço a carta. Você vai para onde? Aí eu vou para CGI-ADB. Eu mando a carta lá para CGI-ADB e você é recebido lá na CGI-ADB. Carta funciona direto. Se for para entregar na sua mão, não preciso te dar a carta. Te dou uma bula de descardinação e você vai e você se explica lá. A carta é justamente a referência que você tem de uma instituição para outra. Então, o critério da CEFIP não é dar carta na mão de ministros auxiliares, tá? Ou do pastor presidente se desligar também, eu sigo esse mesmo critério. Os associados da CEFIP que se manterem ausentes ou com paradeiro ignorado, terão seus nomes apenas 3 meses no rol de membros da CEFIP. Então, esse é um critério que tem que ser batido, porque tem gente que some. O estatuto diz, tá? E o regimento interno também diz isso, o estatuto interno, tá no artigo 20. Se está ausente, você não fala com o bispo, eu fiz um decreto agora que eu suspendi as coordenações e os ministros da CEFIP, os presidentes, são ligados direto à diretoria executiva, tá? A diretoria executiva, para que vocês tenham ideia, para o ano de 2019, sou eu, presidente, bispo Valdemir, conhecido como Bispo Valdo, de São Gonçalo, é o vice-presidente, e o Dom Luciano é o secretário executivo. Então hoje essa é a diretoria. Quer conversar, pode falar comigo, pode falar com o Bispo Valdo, pode falar com o Bispo Luciano. Que esse ano de 2019, por enquanto, compõe a diretoria. Ah, o camarada some, ficou um ano sem aparecer, depois chega e quer reivindicar direito. Não tem direito, automaticamente está desligado. Então é por isso que a gente tem WhatsApp, tem e-mail, tem telefone fixo, tem telefone celular, para que o ministro faça contato. Importante, se todos têm, eu disponibilizo direto nos grupos e tudo, o estatuto interno, para que todos tenham ciência disso, tá bom? Não se assumirá sobre jurisdição sobre associado de outras instituições sem que o pedido seja feito por escrito, acompanhado das razões cabíveis a que sejam aceitas pelo conselho ministerial. Então o camarada é de outra instituição. O camarada chega aqui, eu queria ficar na CEFIP e tal, pô, legal, eu sou do milhão. Mas o pedido tem que ser feito por escrito com as razões, tá?
É um cuidado que eu tomo também de não admitir o ministro que o pastor presidente não seja da CEFIP. Vou falar disso num outro vídeo mais especificamente, mas o evangelista fulano é meu amigo, eu quero trazer ele para a convenção, ele é da sua igreja. Não, ele não é da minha igreja, ele faz parte de uma outra igreja, então ele tem que ser filiado na convenção que o pastor presidente dele é filiado, para que não haja litígio religioso. Nós assumimos jurisprudência sobre os ministros filiados através de nossos pastores presidentes, de nossos bispos presidentes. Então, é da CEFIP, beleza, então automaticamente faz parte do nosso trabalho. A gente tem responsabilidade. Existe uma jurisprudência dentro da nossa região eclesiástica, entendeu? Porque está dentro da nossa jurisdição. Onde tem uma igreja de um ministro presidente ligado à CEFIP é a nossa jurisdição. Então ali dentro desse ministério, com o presidente dentro da nossa convenção, a gente pode agir com o ministro se for o caso. Caso contrário, não posso. O camarada é evangelista da CEFIP e o pastor presidente dele é da CIPAM, por exemplo, que é uma instituição amiga. Eu não vou poder ordenar esse evangelista a pastor, mesmo que ele cumpra todos os critérios, porque o presidente dele é da CIPAM. Então não assumo. Não assumo. Liga a convenção, liga. O ministro tem que ser da igreja convencionada, do ministério convencionado. Beleza. Isso é para desmistificar aquele negócio de que o cara era diácono em outra instituição, veio para a CEFIP, virou pastor. Não, o cara era diácono em outra instituição, ele veio para a CEFIP como diácono, ele continua como diácono e ele vai se filiar a uma igreja, essa igreja da CEFIP, e dentro desse ministério, esse pastor que filiou ele, esse líder que filiou ele, automaticamente vai pedir sua ordenação ao presbiterato, ou ao pastorado, ou ao episcopado, conforme o caso, tá bom? Amém. Beleza. Outra coisa, as despesas da CEFIP são da própria CEFIP. Não tem esse hábito de chegar e cobrar, o ministro da CEFIP vai ter que colaborar com a despesa da CEFIP. Não, a CEFIP assume. Despesa do filiado. Qual é a despesa do filiado, Alice? Despesa do filiado é a anuidade e as colaborações pré-estabelecidas. Em despesa de curso, ele assume a questão do curso, mas ele não vai pagar a conta da CEFIP. Tá bom? CEFIP arca com as suas responsabilidades. E aí aquilo, o camarada foi suspenso da igreja. O pastor lá me suspendeu porque o homem não entendeu o mistério, não sei o que, está suspenso da convenção. Suspenso da igreja, suspenso da convenção. Ele vai ter a jurisdição de poder participar da CEFIP desde que ele esteja ligado à igreja. Foi desligado da igreja, perde os direitos da CEFIP. Entendeu? Beleza. É bom a gente poder esclarecer isso para que vocês fiquem atentos de como funciona. Esse canal é justamente para isso. Quanto à transferência eu já falei. A gente dá a carta e é importante colocar aqui que a carta ela tem validade de 30 dias. Não é uma carta eterna. O camarada sai da CEFIP hoje, aí ele recebe uma carta de transferência, ele vai ficar 1 ano em casa, vai fazer tudo que tem que fazer, beber, fumar, cheirar. Depois ele vai pegar a carta da CEFIP, vai procurar outra instituição e vai dizer assim: poxa, agora eu vim congregar com vocês aqui porque eu senti de Deus de ficar com vocês. Não, não é assim. Como é que funciona? O camarada vai receber a carta dele com o prazo pré-estabelecido e aí 30 dias essa carta vale. Depois de 30 dias, se ele não se ajustou, cá para nós. Não é nem intenção dele se ajustar. E se não é intenção se ajustar, a gente também não vai ficar assumindo jurisprudência por quem não quer se enquadrar. Beleza.
Seguindo aqui, só é concedida a carta de transferência a quem tiver mais de 6 meses CFIP. Não está acontecendo mais, mas antigamente acontecia o seguinte: o camarada vinha, se filiava a uma convenção, não só a CFIP, qualquer convenção interdenominacional. Aí ele ficava um tempo nessa convenção interdenominacional, 2, 3 meses, depois pedia a carta de mudança para ir para uma convenção denominacional. Qual a diferença da interdenominacional com a denominacional? É que a interdenominacional, que é o caso da CFIP, ela aceita a igreja com qualquer rótulo, com qualquer denominação. Ela não faz a distinção de denominação. É só batista, é só Assembleia de Deus. Aí já seria uma instituição denominacional. Denominacional é o seguinte: Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Passei por lá, sou filho dessa casa, CGADB. Tá. Aí o camarada é da CGADB. Automaticamente, se ele é ministro filiado a CGADB, ele só tem direito de assumir jurisprudência dentro da CGADB. Ele é um ministro assembleano. Então ele faz parte do rol de ministros das Assembleias de Deus. Então ele é de uma convenção denominacional que o caracterize como Assembleia de Deus. Tá bom? E assim batista, presbiteriana e todas as outras denominações cristãs e evangélicas, mas aí o camarada trabalha dentro de um princípio denominacional. Importante esclarecer isso. Existe essa diferença. Ou você é interdenominacional, e aí é o caso da CFIP, né? Qualquer denominação. O camarada criou a igreja dele lá, Igreja da Fé Mundial. Pode vir para a CFIP que vai ser reconhecido. Desde que ele tenha um histórico e tal. Tudo dentro de um protocolo. O camarada criou a igreja dele lá, Igreja Batista da Fé. E aí ele se auto-intitula Batista. Eu aconselho que ele procure uma convenção batista. É o que eu faço na CFIP. Cada um procede de um jeito. E ele vai ficar lá na convenção batista para se tornar um batista dentro dos princípios batistas. Lembrando que cada denominação tem o seu princípio. E nós somos interdenominacionais, mas nós também temos o nosso princípio. O princípio nosso está dentro da nossa confissão de fé, está dentro do nosso estatuto, está dentro do nosso regimento interno, e nós nos atemos a eles, aos nossos princípios. É importante a gente destacar isso. Tá? Que toda instituição descrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ela tem um estatuto. E aí você, quando vai se filiar a uma instituição, a primeira coisa que você tem que solicitar é o estatuto. Para você saber se você se enquadra dentro desse estatuto, se você acredita e segue aquilo que está ali. Que aí se você não segue, dá tempo você sair fora. Tipo, por exemplo, o camarada chega e fala assim comigo: o senhor ordena mulheres? Eu ordeno mulheres. Então os critérios aqui são para homens e mulheres. São para pastores e pastoras, bispos e episcopisas, diáconos e diaconisas, missionários, homens e mulheres. E vou criar o colegiado apostólico ainda esse ano, para questão de titulação mesmo. Não vai ser um cargo eclesiástico. Já criei, através da nossa ordem, a embaixada, está recém-criada, e tudo para homens e mulheres, sem distinção de raça, cor ou sexo. Tem que ser cristão. Que não adianta uma pessoa chegar e falar: eu não sou cristão, mas eu quero liderar, quero fazer parte da CFIP como membro da CFIP e tal. Não, não vai. Você pode ser um comendador da ordem, você pode ser o embaixador da paz, que é o embaixador eclesiástico de paz. Isso aí você pode ser, que é um título honorífico. Agora, a função de ministério ordenado, não tem como. Não funciona desse jeito. Maravilha. Seguindo aqui, fiquei de pé um pouquinho que a coluna reclamou. Eu tenho
só para fechar essa parte, eu tenho que dizer que o papel principal da CEFIP é defender os interesses dos seus filiados. Então o que acontece? Os projetos da CEFIP são para estar na sua igreja. Só não vai para a sua igreja se você não quiser investir. Então o grupamento de bombeiros é para ir para a igreja, a capelania é para atuar na igreja. A gente precisa resgatar esses valores do dia de domingo. O camarada pegar a Bíblia, pegar o folheto, ir para o hospital e fazer um evangelismo, fazer uma capelania, fazer uma missão. Esse princípio foi esquecido. E a gente precisa resgatar esse princípio. A ideia da CEFIP é justamente resgatar esses princípios através dos membros e colaboradores da sua igreja. Então você tem que cobrar isso do bispo também. Bispo, capelania aqui na minha igreja. Bispo, curso de missões na minha igreja, quero levantar uns missionários. Bispo, evangelismo, eu preciso de evangelistas. CEFIP está aí para isso. Bom, vamos tocar o barco aqui. O artigo 23, ele trata do seguinte: das ações inerentes das igrejas vinculadas. As igrejas, elas têm com a gente, com a instituição convenção, a aliança. Não algema. Desculpa, tô suando bastante aqui. O lugar é lindo, né? Tem os bichinhos cantando, maravilhoso. Então, dentro dessa aliança, a gente tem o papel da instituição e tem o papel da igreja. Eu não vou à igreja de ninguém se eu não for convidado. Eu deixo isso claro. Toda igreja que eu vou é previamente agendado e convidado. Até nas igrejas dos meus diretores eu vou, eu marco o dia e horário. Eu não chego lá no domingo à noite para participar do culto, muito raramente. Tá? Tudo é convidado, é combinado, é articulado, divulgado. Mas a igreja tem a responsabilidade dela. Eu sou inerente da igreja, então vamos nós, a responsabilidade da igreja. Administrar seus bens, devendo estar em nome da igreja. Toda igreja tem que ter o seu CNPJ. Não é porque você está na convenção que você vai trabalhar sem CNPJ. Você precisa ter o seu CNPJ e dentro do seu CNPJ você desenvolve o seu trabalho, você desenvolve a sua atividade. Dentro do seu CNPJ você adquire os bens da igreja. Bem da igreja não tem que estar em CPF de ninguém, tem que estar no CNPJ da instituição. Isso é a segurança e a confiabilidade que você, como líder, pode passar para os seus membros. A CEFIP, ela cede o CNPJ para fins jurídicos, mas de tempo em tempo eu faço a orientação com um curso de administração eclesiástica para que o líder entenda que ele tem que ter o estatuto e que todo membro tem que ter acesso ao estatuto para conhecer o que procede e o que não procede dentro da igreja. E ele tem que ter a diretoria dele e o CNPJ dele, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é a segurança jurídica da instituição. Usa-se sim o CNPJ do CEFIP para fins jurídicos. Eu não tenho dificuldade, mas eu oriento sempre que a igreja tem que ter seu estatuto e seu CNPJ. E detalhe, a CEFIP cuida disso de forma gratuita. Todos os pastores que querem saem lá do meu escritório com seu estatuto, com sua ata na mão, para levar para o seu advogado para assinar, ou então é indicado a levar em um dos nossos advogados. O advogado assina, o advogado assinou, automaticamente vai para o cartório e dá-se entrada no registro do estatuto, que é o registro do documento, e da ata de fundação. E depois do registro desse documento, dá-se entrada na Receita Federal e tira-se o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Aí, beleza. Trabalha tranquilo, dentro do que exige a lei, cumprindo as exigências legais para funcionamento de uma organização religiosa. Beleza. A disciplina de seus membros. Eu não me meto em doutrina de igreja, de membro. Vai passar um pouquinho de 30 minutos, eu não queria passar, mas é porque isso é importante, preciso fechar nisso. Isso é a responsabilidade do pastor. O pastor é que cuida da igreja, eu cuido dos pastores. O CEFIP é isso. Separação de diáconos e presbíteros, recomendando que sejam batizados no Espírito Santo com evidência de dons,
que é falar em língua. Nós, dentro da doutrina pentecostal, a gente exige isso. Então eu recomendo às igrejas que, dentro de uma necessidade, não é obrigatoriedade, mas que priorizem isso, porque isso vai conservar a nossa doutrina, nosso ensinamento. Ser dizimista. A questão do dízimo é importante. Dízimo se dá para cima. Eu estou ensinando os pastores da CFIP, mas tem pastor que tem resistência ainda a isso. E aí deixa de ser abençoado. Deixa de ser abençoado por quê? Porque quer dizimar no próprio bolso. Dízimo se dá para cima. Você dizimando para cima, você crê no que sai desse altar. E você incentiva as pessoas a acreditarem em você também. E você chama a atenção de Deus porque você está dentro de um princípio chamado princípio de fidelidade. Tá? Eu falo isso com convicção hoje. Eu não tenho pastor Sérgio. Pastor Sérgio é dizimista. Dizima na minha vida. Pastor Sérgio, de Engenheiro Pedreira. E ele colhe fruto. Mas a maioria dos pastores, eles estão dizimando no próprio bolso. No próprio bolso. Ah, se dizima onde? Na minha igreja. Dizima lá. Igreja não é restaurante. Eu ouvi uma pastora dizer, eu fiquei indignado, mas não falei nada com ela no momento. Mantive a classe, a ética, a disciplina, e por isso não vou mencionar quem foi. Mas ela disse que igreja para ela é igual restaurante. Ela dá o dízimo onde ela come. Igreja não é restaurante. Dízimo é princípio de fidelidade. Por isso que tem gente aí que tem bom salário, boa condição, poderia estar melhor, mas vive numa pindaíba de dar desgosto. Enquanto você vê outras pessoas que às vezes não tem nem salário fixo, mas é tão abençoado, ganha aquele salário mínimo, dizima e tem carro, casa, internet, todo conforto, ar-condicionado. Por quê? Porque faz prova em cima do que devolve, tá? Dízimo não é doação. Doação é uma coisa. Doação é o que o Evandro fez. Pegou, doou um carro para a instituição. Isso é doação. Dízimo é devolução. Dízimo é fidelidade. Dízimo é ato de fé. Tá bom? Eu cobro porque eu tenho legalidade para cobrar. Eu ensino porque tenho propriedade para ensinar. Beleza. E os outros preceitos bíblicos, né, que todos já sabem. Exigência para se ter um obreiro. O candidato a bispo, eu sugiro que quando a igreja for levantar um bispo, a igreja atenda ao critério